Valentim Montenegro era o homem que o sul de Minas temia e respeitava. Rico, poderoso e frio como a morte. Seu olhar cortante congelava qualquer um que ousasse se aproximar. Diziam que seu coração havia sido enterrado junto com o filho pequeno, anos atrás, e que desde então ele vivia preso em uma prisão de ouro e silêncio. Clara Mendes era o oposto da escuridão dele. Uma jovem simples, marcada por feridas profundas, mas com uma luz teimosa que se recusava a apagar. Enfrentava a doença grave da mãe, a traição dolorosa do passado e a pobreza sufocante, com uma força silenciosa que partia o coração de quem a via. Dois mundos opostos, duas almas despedaçadas. Um encontro que o destino preparava com mãos cruéis e, ao mesmo tempo, cheias de esperança. A mansão de pedra cinza erguia-se como um gigante solitário no topo da colina, cercada pelos esqueletos negros do cafezal, destruído pela geada cruel. Valentim Montenegro acordava todas as madrugadas, antes do sol nascer. O peito pesado como chumbo. Vestia-se com precisão fria e caminhava sozinho pelos campos mortos, sentindo o vento gelado cortar sua pele como se quisesse lembrá-lo de que ele também estava morto por dentro. O silêncio da mansão era ensurdecedor. Nenhum riso infantil ecoava mais pelos corredores, nenhuma voz suave de mulher aquecia as noites. Apenas sombras e lembranças torturantes que ele trancava com ferrolhos de aço no fundo da alma. Valentim havia aprendido a amar a própria frieza, porque sentir qualquer emoção era como enfiar uma faca no peito aberto. Beatriz, a governanta de olhar severo e coração endurecido por anos de serviço, entrou na sala de jantar naquela manhã cinzenta e anunciou com voz baixa: "Senhor, encontramos uma nova arrumadeira. Seu nome é Clara Mendes. Uma moça simples da cidade, mas parece forte e trabalhadora." Valentim não ergueu os olhos do jornal, a voz rouca e distante como um eco distante. "Desde que ela faça o serviço sem me incomodar, pode começar amanhã." E foi com essas palavras indiferentes que ele, sem imaginar, abriu uma fresta na muralha de gelo que protegia seu coração partido. Clara Mendes acordou sobressaltada, com a tosse violenta e dolorosa da mãe vindo do quarto ao lado. Cada acesso parecia rasgar sua alma. A casinha pobre na periferia da cidade mal conseguia segurar o frio da manhã. Aos 24 anos, ela carregava nas costas o peso de sonhos destruídos. O pai que sumiu, o noivo que a traíra e roubara tudo, e agora a mãe definhando lentamente por falta de tratamento. Mesmo com os olhos vermelhos de choro contido, Clara forçou um sorriso doce ao entrar no quarto pequeno e apertado. "Hoje vai ser um bom dia, mãe. Eu sinto no coração, vamos vencer isso juntas." Ela beijou a testa quente da mãe com ternura infinita, arrumou suas poucas roupas limpas e saiu de casa com o peito apertado, mas carregando uma esperança teimosa que se recusava a morrer. Ao chegar à imponente mansão Montenegro, Beatriz a recebeu na porta de serviço, com expressão dura e voz cortante como lâmina. "As regras são rígidas e inegociáveis. Não fale com o patrão se ele não falar primeiro. Nunca olhe nos olhos dele. Não entre na ala oeste. E nunca ouse sonhar com algo além do seu uniforme." Clara engoliu o medo que subia pela garganta e ergueu o queixo com dignidade. Enquanto Beatriz a guiava pelos corredores luxuosos e gelados, passos firmes e pesados ecoaram na escada principal. Clara sentiu um arrepio estranho percorrer todo o seu corpo, antes mesmo de ousar levantar o olhar. Valentim descia a grande escada de mármore, quando seus olhos colidiram com os dela por acidente. Apenas um segundo. Um mísero segundo. Mas foi como se um raio tivesse atravessado seu peito congelado. Clara baixou a cabeça imediatamente, o rosto queimando, o coração batendo tão forte que parecia querer fugir do corpo. Valentim parou no meio do degrau, franzindo o senho,
incomodado e surpreso com a própria reação violenta. Aqueles olhos castanhos carregavam uma luz pura e quente, que ele não via há anos, uma luz que ameaçava derreter o gelo que o mantinha vivo. Ele continuou descendo sem dizer uma única palavra, mas aquele olhar curto ficou marcado a fogo em sua mente. 3 dias de tensão silenciosa se passaram. Clara trabalhava com perfeição, tentando se tornar invisível, até que, numa tarde cinzenta e chuvosa, seus dedos trêmulos derrubaram um antigo vaso de porcelana rara, que se estilhaçou em 1000 pedaços no chão brilhante. Beatriz surgiu furiosa. Valentim apareceu logo depois, o olhar escuro e cortante como uma navalha. "Quanto custa esse vaso?" perguntou ele, a voz baixa e perigosa. Clara, com lágrimas brilhando nos olhos, mas voz firme e cheia de dignidade, respondeu: "Eu não tenho como pagar agora, senhor, mas vou trabalhar dia e noite, sem descanso, até quitar cada centavo da dívida." Valentim a encarou longamente, sentindo algo se mexer dolorosamente dentro do peito. Não viu covardia, viu força pura, e aquilo desestabilizou-o como nada mais havia conseguido em anos. Naquela noite, sozinho em seu escritório escuro, ele não conseguia tirar a imagem dela da cabeça. Pela primeira vez em muito tempo, uma faísca quente e incômoda queimou através do gelo que envolvia seu coração. Valentim começou a observá-la escondido, irritado consigo mesmo por essa fraqueza. Notava a delicadeza de suas mãos, o jeito como ela cantarolava baixinho quando se sentia sozinha, o cuidado quase amoroso com que tocava as flores do jardim. Ele se odiava por prestar tanta atenção. Certo entardecer dourado e melancólico, ele a viu ajoelhada no jardim dos fundos, plantando rosas simples que trouxera de sua casa pobre. E então, ela sorriu, um sorriso verdadeiro, luminoso, cheio de vida e esperança, apesar de toda a dor que carregava. Aquele sorriso acertou Valentim como um golpe no meio do peito. O gelo ao redor de seu coração rachou com um estalo quase audível. Ele se afastou rapidamente, respirando com dificuldade, o corpo inteiro tremendo. No dia seguinte, na vasta biblioteca, Clara entrou para organizar os livros. Sem querer, deixou cair um pesado volume antigo. Valentim se abaixou antes dela e o pegou. Seus dedos quase se tocaram. "Você sabe ler?" perguntou ele, a voz rouca e carregada de desafio. Clara sustentou o olhar com coragem surpreendente. "Sei ler, sei sentir profundamente, e sei que a verdadeira dignidade não se compra com dinheiro nenhum, senhor." Valentim ficou sem palavras, impressionado com a força daquela jovem. Pela primeira vez em anos, alguém o enfrentava sem tremer, e ele sentiu um respeito profundo e perigoso crescer dentro de si. A conversa se estendeu, revelando camadas de dor e valores que nenhum dos dois esperava compartilhar. Quando Clara saiu da biblioteca, Valentim ficou olhando para a porta por longos minutos, o coração acelerado. Do lado de fora, o céu escureceu de repente. Uma tempestade violenta e furiosa começou a cair sobre a mansão, como se o próprio céu quisesse empurrá-los para o inevitável. A chuva caía com fúria contra as janelas antigas. Valentim andava de um lado para o outro em seu quarto, inquieto e atormentado, quando ouviu passos leves no corredor escuro. Era Clara, carregando lençóis limpos. Ele abriu a porta de repente. Seus olhos se encontraram. Mais uma vez. "Por que você ainda consegue sorrir depois de tudo que a vida cruel te tirou?" perguntou ele, a voz rouca, carregada de dor e raiva contida. Clara parou, o coração disparado, mas respondeu com sinceridade dolorosa que cortava a alma: "Porque se eu parar de acreditar que um dia as coisas vão melhorar, eu morro por dentro, senhor. E eu me recuso a morrer enquanto minha mãe ainda respira." Naquela noite, protegidos pela tempestade que rugia lá fora como um monstro, as barreiras finalmente caíram. Valentim falou do filho que perdera, da culpa que o consumia vivo todas as noites, da solidão que o sufocava como uma mão gelada no pescoço. Clara abriu seu coração
e contou sobre a traição que quase a destruiu, sobre o medo constante de não ser suficiente para ninguém. Não houve toques, apenas palavras cruas, lágrimas silenciosas e uma conexão tão profunda e intensa que doía na alma. Quando a tempestade finalmente acalmou, algo irreversível havia nascido entre eles, algo bonito, poderoso e aterrorizante. No dia seguinte, Beatriz puxou Clara para um canto escuro da cozinha, o rosto sério e cheio de preocupação urgente. "Escute bem o que eu vou dizer", menina, sussurrou Beatriz, com voz baixa. "Valentim Montenegro destrói tudo que toca. Ele não sabe amar. Ele só quebra. Saia enquanto ainda tem tempo, e seu coração ainda está inteiro." Clara sentiu o medo subir pela garganta como bile, mas uma chama muito mais forte e quente já queimava dentro do seu peito. 2 dias depois, Carolina Albuquerque chegou à mansão como um vendaval de perfume caro e arrogância venenosa. A ex-noiva rica e linda olhou para Clara de cima a baixo, com desprezo puro. "Então essa é a nova diversão do Valentim? Uma simples empregadinha?" As palavras cortaram Clara como facas afiadas. A insegurança a sufocou, fazendo-a sentir-se pequena e indigna. Naquela noite escura, escondida no jardim, ela chorou baixinho, o peito apertado de dor. Valentim a encontrou ali. Ao ver suas lágrimas, algo dentro dele se partiu violentamente. Não chore. Ela não significa absolutamente nada para mim", disse ele, a voz rouca de emoção. Quando Clara tentou se afastar, ele segurou seu pulso com firmeza, mas sem machucar. O toque queimou a pele dos dois, como fogo vivo. "Eu tenho medo de você", confessou ela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Valentim pegou ela para mais perto, os rostos quase se tocando, a respiração entrecortada e quente. "E eu tenho pavor do que você está despertando em mim, depois de tantos anos morto." A tensão entre eles era quase insuportável. No dia seguinte, um grito desesperado cortou o ar, vindo do pomar. O velho jardineiro havia sofrido um infarto grave. Valentim não pensou 2 vezes. Pegou o jardineiro nos braços com força e correu até o carro, dirigindo como um louco para o hospital, com Clara ao seu lado. No caminho, ela viu o homem frio e distante desaparecer, dando lugar a alguém humano, vulnerável e cheio de medo verdadeiro. No hospital, enquanto esperavam notícias no corredor frio e impessoal, as confissões voltaram ainda mais intensas. Valentim admitiu seu terror paralisante de amar novamente e perder. Clara revelou seu medo profundo de nunca ser digna de um homem como ele. Ele segurou a mão dela com força desesperada, como se tivesse medo que ela evaporasse. "Você já salvou algo em mim que eu acreditava estar morto para sempre", murmurou ele, a voz embargada. Dias depois, Valentim a convidou para um jantar íntimo na varanda iluminada apenas por luzes suaves. Sob o céu estrelado, longe de todos os olhares, eles riram, choraram e finalmente admitiram o que sentiam. Na biblioteca, de madrugada, ele confessou com a voz trêmula: "Eu me apaixonei por você no dia em que quebrou aquele vaso e teve coragem de me enfrentar com dignidade." Clara, com o coração explodindo de emoção, respondeu entre lágrimas: "E eu me apaixonei pelo homem que ninguém mais consegue ver. O que existe por baixo de todo esse gelo. O dia seguinte." Beatriz tentou confrontá-la uma última vez, mas Valentim desceu as escadas com passos firmes e declarou alto para todos ouvirem: "Clara Mendes é a mulher que eu amo. Quem não aceitar isso, pode procurar outro emprego agora." Meses depois, no cafezal que começava a renascer cheio de vida, iluminado por lanternas e pequenas luzes brilhantes, Valentim se ajoelhou diante dela. "Você trouxe minha alma de volta do abismo. Casa comigo, Clara. Deixa eu te amar pelo resto da minha vida." Com lágrimas de felicidade pura escorrendo pelo rosto, ela respondeu sorrindo: "Sim, 1000 vezes sim."
para sempre. E onde antes só existiam dor, silêncio e um gelo mortal, agora florescia um amor intenso, dramático e cheio de luz. Um recomeço verdadeiro que nenhum dos dois jamais imaginou ser possível. Se essa história te tocou o coração, se você já viveu ou viu uma história parecida, deixe seu comentário. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se inscreva no canal. Mas só se essa mensagem falou com a sua alma. Obrigado por assistir até o final. Que Deus te abençoe e que o amor verdadeiro sempre prevaleça na sua vida. Fim.